fazer uma defesa da minha profissão, né? Que o pastor falou que o especulador, isso, aquilo. O especulador é uma figura importante no mercado financeiro, tá? Vocês vão entender o que eu quero dizer. Por exemplo, um importador, ele precisa comprar dólar. O exportador, ele precisa vender dólar. Só que um fala assim, eu compro dólar nesse preço e eu vendo dólar nesse preço. Se esses caras não mudarem o preço deles, vai ficar um olhando para a cara do outro, ninguém vai fazer negócio. Não tem negócio no mercado financeiro. O especulador é aquele que compra de um, vende para outro, compra de um, vende para outro, de acordo com a maré do mercado, isso em todos os mercados. O que é errado são duas coisas. É o especulador que planta notícias falsas e direciona o mercado, ou o especulador que, se aproveitando de informações verdadeiras, ele vai na frente, compra ou vende antes de todo mundo, né? Tem um caso clássico do Banco Santos ou Banco Safra, um dos dois que quebrou. E o José Sarney, ele tinha ações desse banco, ele vendeu 6 milhões de reais em ações, lá há muito tempo atrás, porque ele sabia que o banco ia quebrar. Ele recebeu a informação antes. Então isso é errado. Tá? Recentemente, nessa última questão lá de interferência da faculdade, ele ainda está investigando. Na véspera foram compradas não sei quantas mil opções. Opções de venda. Isso. Então assim, e isso está muito ligado ao que o pastor pregou, né? A querer ficar rico, né? As pessoas que vêm conversar comigo sobre mercado financeiro, a primeira coisa que eu pergunto é: qual o seu objetivo? Né? Você quer ficar rico? Então esquece, vai trabalhar. Né? Mas vamos lá, a gente vai continuar a aula que nós paramos. A gente falou sobre pecado, e a última coisa que a gente falou foi do livre-arbítrio que o homem tinha, a sua livre escolha que Deus deu a ele de fazer o bem ou fazer o mal. Isso nós não temos mais, tá? A nossa inclinação, eu não tenho a coluna que o pastor tem, eu deixo aqui em cima, que eu não consigo abaixar para pegar. Nós não temos mais essa isenção com relação ao pecado, tá? Nós carregamos uma natureza caída que sempre vai obrigar o homem a fazer o mal. Por isso que a palavra de Deus fala que o homem, ele é escravo do pecado, tá? O primeiro homem, Adão, ele foi habilitado por Deus a resistir à tentação externa, porque ele não era tentado pela sua cobiça, porque ele não tinha o mal dentro do seu coração. Então a tentação para ele era algo externo a ele, como foi com Cristo, né? A gente vai falar sobre isso mais à frente. E Deus permitiu que o homem pecasse no sentido de deixar Satanás tentá-lo e de não intervir contra o efeito da tentação. Mas o homem, ele teve plena liberdade de ação. Ele tinha pleno poder de vencer essa tentação. E ele também tinha, em paralelo com isso e no mesmo nível, a plena capacidade de desobedecer a Deus e a plena responsabilidade por essa desobediência. Tá? É difícil a gente entender essa situação de Adão, porque nós já nascemos em pecado, né? Toda vez que a gente se depara com uma tentação, seja ela gerada pelo nosso coração corrupto ou vinda de fora, né? A gente precisa de quê? Da graça de Deus. A gente precisa do Espírito Santo no nosso coração para que nós não caiamos no pecado. Mas não é assim com o homem natural, sem a ação do Espírito Santo. Ele sempre vai se direcionar para o pecado. Tá? Por que a gente está falando isso para fazer o gancho com a próxima aula? Porque nós não temos a capacidade em nós de resistir ao pecado, como Adão tinha. Essa capacidade nos é dada pelo Espírito Santo. E isso é promessa de Deus. Nós só vamos conseguir resistir ao pecado sujeitando-nos a Deus. E Paulo, ele mostra muito bem essa luta contra o pecado que habitava na sua carne, que ele via nos seus membros, né? E é interessante porque no cântico que nós cantamos no momento de confissão, o salmista, ele fala: vem me livrar dessa aflição. Que aflição é essa? Aflição no coração do crente por causa do pecado. Qual é a maior aflição que um crente pode passar?
É o sofrimento por causa do seu pecado. É a dor causada no coração de alguém que ama o Senhor e que peca, né? Se o crente ele não tem essa aflição, a sua confissão de fé é falsa. Se ele peca e não sente pesar por isso, o seu evangelho é falso, a sua profissão de fé é falsa, é da boca para fora. O seu coração ainda não foi alcançado pelo evangelho. Ele não conhece a Deus, ele não ama a Deus. Quando a gente faz algo que ofende a quem a gente ama, nosso cônjuge, nosso filho, nossos pais, isso traz pesar para a gente, porque nós amamos aquela pessoa e a gente não quer ver aquela pessoa triste. Quando a gente deixa de amar, a gente se torna bruto, né? A gente não quer saber o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando. Eu vou fazer aquilo que me agrada. Com Deus a mesma coisa, tá? E aí a gente vai continuar hoje falando da natureza do pecado, tá? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus e qualquer transgressão dessa lei. O pecado pelo qual nossos pais caíram do estado em que foram criados foi comerem do fruto proibido. E é interessante que a gente vai ver que o pecado ele é um termo da religião. Isso é, das relações do homem para com Deus. O homem, os escritores seculares, aqueles que produzem obras, eles se relacionam do homem com o mundo e eles vão falar de crimes e criminosos, de culpas e culpados, né? Do ofensor e do ofendido, mas a Bíblia e a teologia, ela vai se ocupar de pecados e pecadores, independente da classificação que isso vai ter na sociedade, tá? E a gente tem algumas palavras, agora eu vou tirar onda com o pastor, né? Palavras gregas e palavras hebraicas, e que têm significados. Se eu pronunciar errado, você fala, tá? E aí que você vai ver como que essas coisas elas estão arraigadas na sociedade de uma maneira geral, mas que elas não mostram uma ofensa a Deus. E a Escritura faz isso, né? Por exemplo, tem uma palavra grega chamada amartano, ou amartia, tá vendo? Amartia significa errar o alvo, fracassar. Pessoal que atira, né? O cara vai atirar e errei o alvo. Isso não é pecado, acontece. Você faz um planejamento estratégico, você estabelece um objetivo, tem um alvo para sua empresa, você errou. Mas na Escritura, por exemplo, Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele está falando que não há distinção da lei mostrando a justiça de Deus, que todos pecaram, todos erraram o alvo, todos se desviaram, nenhum pôde chegar a acertar o alvo. Então, enquanto o mundo diz que errar o alvo, fracassar, né? Quando essa palavra é usada na Escritura, significa pecado. Parabaino ou parabases é passar do limite ou transpô-lo. Existe um limite estabelecido e você deliberadamente transpõe. Na Escritura, transgredir ou transgressão. Paraptoma, passo em falso, que induz à queda. Na Escritura é uma ofensa. Romanos 5,15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Ofeilema,
ofeiletes, obrigação, dívida, faltoso, sujeito à obrigação. É você estar em dívida com alguém, é você dever e não conseguir pagar, né? Lá em Mateus 6,12, ele vai falar sobre isso. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Tá? Que dívida é essa? Nosso pecado. Tá? É aquilo que nós fazemos que transgride a lei de Deus. Tá? E aí nós temos outras palavras em hebraico que correspondem a essas. Eu não vou repetir todas elas. Tá? É interessante que o pecado de nossos pais, ele foi uma transgressão. Por que ele foi uma transgressão? Porque eles ultrapassaram os limites da permissão que Deus lhe dera. Eles expressamente quebraram aquilo que Deus havia proibido de forma clara deles fazer. Então, Deus estabeleceu um limite e eles foram lá, ultrapassaram esse limite. A transgressão sempre é um pecado. Tá? Sempre que nós ultrapassamos um limite que a Escritura nos mostra, nós vamos estar pecando. Mas o pecado nem sempre vai ser uma transgressão. Aquilo que Paulo fala, né? Quando não há lei, você não vai ultrapassar aquele limite. Você vai pecar, mas vai pecar sem lei. Vai ser outro tipo de pecado, né? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Por que a necessidade do ensino? Por que a necessidade de conhecer a palavra de Deus? Para que nós saibamos os limites que Deus estabeleceu para a nossa vida, para o nosso comportamento, para as nossas afeições, para os nossos relacionamentos, para que nós não ultrapassemos esses limites. Tá? Tá, vamos continuar. E aí a gente vai falar sobre a universalidade do pecado. Tá? E isso é uma coisa interessante, porque muita gente não crê nisso. Tá? E a gente vai entender que o pacto de obras que Deus fez com Adão, ele não foi só para Adão, mas para a sua posteridade, para todo o gênero humano, procedendo dele por geração ordinária. E todos que foram descendentes de Adão, todos nós pecamos nele e caímos juntamente com ele na sua primeira transgressão. É interessante porque, depois a gente vai falar sobre isso, os teólogos eles falam que Adão ele esteve sob um período de prova. Um tempo determinado por Deus, a Escritura não diz qual era esse tempo, né? E depois a gente vai falar sobre o fim desse tempo, o que aconteceu depois, em que ele recebeu uma ordenança e deveria se manter firme àquela ordenança, o que Deus havia ordenado para ele. No final desse período de prova, se ele tivesse permanecido fiel, o que aconteceria com ele? Ele receberia as bênçãos decorrentes desse pacto. E essas bênçãos seriam imputadas aos seus descendentes. Os seus descendentes gozariam dessa bênção. Da mesma forma que, ao cair, ele receberia sobre si a maldição desse pacto. E essa maldição seria imputada aos seus descendentes. Por que a gente reage tanto quando a gente fala de Adão e não reage quando fala de Cristo? Poxa, eu estou recebendo a maldição de Adão. Mas agora nós podemos receber a herança bendita de Cristo, que são os benefícios da obediência de Cristo, os méritos dele. Deus ele olha para nós e nos vê justos, não por causa de nós, mas porque Cristo foi obediente, porque Cristo viveu, foi obediente, se humilhou, morreu, ressuscitou, né? E tudo que ele adquiriu por ter sido justo, toda a sua vida, ele transmite aos seus descendentes, aos seus irmãos, aqueles que são seus co-herdeiros. Tá?
todo o gênero humano foi posto por Deus em uma dupla relação para com o primeiro homem. Antes de eu falar isso, é interessante porque a Bíblia ela dá algumas pistas de que isso aconteceu com os anjos também, tá? Que os anjos tiveram um período de prova, tá? Só que diferentemente dos homens, os anjos não foram criados à imagem de Deus. Para aqueles que caíram não há redenção. Como o homem ele foi criado à imagem de Deus, Deus ele tem uma afeição toda especial pelo homem e o resgatou em Cristo. Tá? Aos anjos, os que caíram, condenação, Deus reserva sob juízo, né? E aqueles que se mantiveram fiéis, fiéis eternamente, tá? Louvando e gozando a presença de Deus. O homem não, né? O homem ele caiu e Deus dá o seu filho para resgatar. Por quê? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Tá? Então, quando ele fala todo o gênero humano, ele vai falar que Adão era pai natural de toda a posteridade. Ele a representa da forma como ele transmite, uma herança exterior daquilo que advisse, como resultado do seu procedimento, podendo legar-lhes um paraíso de delícias, uma posição de domínio sobre a criação e uma vida perdurável, tais como ele possuía e continuaria a possuir se obedecesse a Deus, ou como aconteceu, um vale de lágrimas, uma vida de escravidão e a morte. Todos aqueles, não tem jeito, descendente de Adão, filho de homem, filho de mulher, vai carregar a herança de Adão. E é engraçado que é uma herança que a gente não gasta, né? Porque quando você recebe uma herança de pai rico, se o cara não for previdente, ele vai gastar tudo. Essa herança você não vai gastar, você não vai deixar de ser pecador porque você pecou muito. Você vai cada vez mais se afundar no pecado. E outra, a participação, esses são os fatores externos, né? Uma vida de sofrimento, escravidão e morte. E a participação íntima da sua natureza, que poderia ter sido de perpétua santidade e comunhão perfeita com Deus, assim como veio a ser a corrupção e o afastamento de Deus, que é a morte espiritual. Então a gente carrega as consequências externas e as consequências internas, tá? Do nosso pai Adão. É interessante, eu já falei isso aqui, né? Quando a gente olha de forma anacrônica para o passado, a gente acha que se estivéssemos lá, nós faríamos diferente, né? Tendo a cabeça que nós estamos hoje. Eu vou dizer para os irmãos que mesmo sabendo em todas as astúcias que o homem se meteu, em toda a podridão que ele caiu, sabendo disso, se nós tivéssemos a capacidade e a possibilidade de voltar ao Éden e falar assim, Deus, coloca eu lá no lugar de Adão, a gente ia cair. Imaginem Adão que tinha esse mandamento. Jamais, né? Ele foi colocado lá para lavrar o campo, para cuidar, Deus estabeleceu a família, ele já tinha algumas ordenanças com relação à família, e ele dá uma ordem específica para a prova dele. Pensem só nessa semana em quantos pecados nós caímos. Nós que conhecemos a palavra de Deus, domingo a domingo somos orientados, né? Quantas coisas nós caímos e pecamos e temos a necessidade de nos arrepender, tá? Então não achem, não deixem, né, o nosso coração insensato e orgulhoso, né, ao observar a história bíblica, de dizer que se eu tivesse lá eu fazia certo, né? Em vários textos da Escritura a gente é tentado a pensar assim, né? E aí ele vai falar assim, como cabeça federal da raça, o nosso representante, em virtude do pacto divino, ele ainda representou a sua posteridade no sentido de ser justamente imputada à sua prole a culpa de sua primeira transgressão, assim como lhe teria sido imputado o mérito da sua obediência, se assim houvesse triunfado na prova a que foi submetido, tá? Isso é muito interessante porque a gente vê que muitas vezes condições naturais que nós temos, nós passamos para os nossos filhos. Isso já é válido. Você vê que um cara, né? O cara trabalha numa profissão, aí é normal que o filho siga a profissão do pai, siga a profissão do avô, é normal que você tenha o mesmo grupo de amizades, você socialmente se comporte igual aos seus pais,
É normal que isso aconteça. Nós transmitimos isso para os nossos filhos. Muito mais esse legado maldito de Adão, ele é transmitido de pai para filho, né? Então, as pessoas que hoje em dia tem muita tecnologia, né? Muita gente tenta escolher os genes do filho para não ter uma doença congênita, para, né, manipular geneticamente. O único gene que não consegue manipular é o do pecado. Esse vai transmitir, não tem jeito, né? Esse gene, ele é transmitido, tá? E aí nós temos um duplo efeito no pecado. E aí ele vai falar de uma relação pactual. Todo o gênero humano estava representado em Adão. Adão era a humanidade. É isso que a gente precisa entender. A humanidade toda era ele. Todos iriam proceder dele, né? De modo que, se ele houvesse obedecido a Deus, teria sido imputada para sua descendência, pecando, e isso se transmitiu a nós, que somos sua descendência. E todos não só pecamos com ele, mas caímos com ele. Adão, ele foi criado à imagem de Deus e caiu. Depois gerou filhos à sua própria imagem, isso é, portadores das mesmas propriedades morais e participantes das mesmas condições circunstanciais da sua queda. Olha que interessante. Se Adão ele continuasse sendo imagem de Deus perfeitamente, ele iria gerar filhos que seriam a imagem de Deus perfeitamente, né? Como essa imagem foi manchada pela queda, ela foi distorcida pela queda, ele não mais tinha comunhão perfeita com Deus, ele estava afastado, ele estava morto em seus delitos e pecados. Ele deixa de gerar descendentes que seriam a imagem perfeita de Deus, né? E aí, por geração ordinária, nem a culpa ou o crime do pecado de Adão, nem a corrupção moral da sua natureza, dele por geração ordinária. Vamos melhorar o texto aqui. Nós carregamos, não porque simplesmente somos filhos, né? Simplesmente porque nascemos, mas porque Deus imputou isso a nós. Essa condição é o castigo que Deus imputou a Adão, de levar sobre nós esse crime do pecado dele, e essa corrupção advinda todos nós recebemos. Cristo não. Ele nasce de uma virgem por um ato extraordinário e miraculoso de Deus, tá? E nós precisamos entender isso porque Cristo ele era muitas vezes confundido com pecadores, né? E os fariseus eles criticavam o Senhor Jesus porque ele comia com publicanos, comia com pecadores, se assentava com as pessoas piores da sociedade, e diziam que ele era pecador por causa disso, mas porque ele tinha a nossa carne. E eles já sabiam que todo que era nascido de Adão era pecador. Por isso, o nascimento virginal. Mas quem deu essa condição a Cristo não foi Maria. Porque Maria, ela teve um pai e uma mãe terrenos. Então, ela carregava a maldição de Adão sobre ela. Quem gerou o Cristo foi o Espírito Santo, no ventre de Maria, né? Então, por essa geração extraordinária, ele não carrega a semente do pecado. Semente santa gerou o Cristo no ventre de Maria, tá? O fato dele ter nascido de mulher o coloca na mesma classe dos demais seres humanos. Só que esses nasceram pecadores e Cristo nasceu puro, como Adão foi criado, né? Por isso, o segundo Adão. E aí lá em Romanos, ele vai falar que por uma só ofensa, Romanos 5,18, todos foram condenados. Uma só ofensa, uma só transgressão, né? Adão, ele só esteve em prova, o período de prova dele, ele só foi até o momento da sua queda. Daí por diante, o pacto havia sido violado. Dali por diante, ele já não representava mais ninguém. Olha que interessante. Ele perdeu a condição de representante da humanidade depois da sua queda, tá? Ele era um ser caído
como toda a sua posteridade. E os demais atos que ele praticou, nada mais tinham de representativos. O período de prova acabou. Adão, você não representa mais ninguém. Tá? Então, mesmo que a partir dali, ele de alguma forma ele pudesse alcançar a benevolência de Deus e sem um mediador ele voltar à condição anterior, seria só para ele, a sua posteridade já estaria condenada. Tá? Aqui a gente está falando de especulações. Tá? Algumas consequências desses bons atos poderiam atingir seus filhos, e por ligação natural, como acontece hoje com certos atos de qualquer pai. Né? O filho, quando sai de casa, ele não está mais debaixo da sua influência. Enquanto ele está na sua casa, você faz assim, faz assado, estabelece os horários. Depois que ele saiu de debaixo da sua alçada, uma ou outra coisa você ainda pode influenciar, você pode falar. Né? Assim é o caso de Adão com a sua descendência. Ele, enquanto ele tinha a capacidade de nos representar, ele traria sobre nós a bênção ou a maldição. Depois que passou o período de prova e ele caiu, ele não traz mais nada, ele não representa mais ninguém. Só que todos estão lançados nessa condição. Tá? Assim, por que a gente fala isso? Porque muitas vezes a gente acha, né, primeiro olhando para nós, né, que a gente é muito bom, que o homem não é tão mal assim, né? E a nossa própria confissão e o catecismo vai dizer que o homem ele não se tornou tão mal imediatamente após a queda, né? Adão não pecou e virou um homicida, um assassino e alguém que desprezava. Não, ele caiu e pecou e moralmente ele foi decaindo até chegar ao dilúvio, porque a medida da iniquidade da humanidade chegou a um nível tal que o Senhor destruiu toda a criação, né? Reservando aqueles que por sua graça ele quis manter, tá? Mas o homem ele precisou ser freado. E o que freava o homem, né? Senão o Espírito de Deus, né? E o que freia o homem hoje para que o homem não seja tão bestial, tão mal como ele pode ser, como nós temos notícia de muitas coisas que nós vemos hoje por aí? Somos nós. O pastor pregou há alguns dias sobre o sal, né? Quem é que freia a degradação da humanidade? Quem é que freia, né, a iminente destruição de todas as coisas? É só a gente lembrar lá do texto que ele citou de Abraão, né? Começando lá com a quantidade de justos, parando em 10. Não tinham 10 justos na cidade, a cidade foi destruída, né? A cidade de Sodoma. Então, a gente tem que olhar para essas coisas e saber que, primeiro, não somos tão bons quanto a gente acha. Tá? Nós somos descendentes de Adão, carregamos uma semente maligna, uma semente corrompida. O pecado mora na nossa carne, a gente não tem como escapar disso. Então a gente primeiro, né, tem que parar de engolir o camelo para coar o mosquito, olhar para dentro de nós e ver que a gente é pecador. Esse é o ponto básico desse ensino. Tá? Devemos isso ao nosso pai, Adão, que nos legou esse fardo, né, pelo castigo de Deus ao seu pecado. Em segundo lugar, nós não podemos nos enganar com as outras pessoas. Quando nós olhamos, fulano é tão bonzinho, ele é tão gente boa. Pecador. Tá? Tem dentro de si todo o combustível para colocar em desgraça toda a humanidade, como fez Adão. E aí nós vamos nos voltar para a graça de Cristo, né? A graça do segundo Adão, que morreu, que pagou o preço, que fez aquilo que Adão não fez, que foi obedecer perfeitamente a lei de Deus. E veja que o trabalho de Cristo foi muito maior, né? Quando nós estudamos os 10 mandamentos, quando nós estudamos Levítico, Deuteronômio e vemos toda a lei, Adão tinha um preceito, Cristo tinha toda a lei estabelecida, que foi refinada pelo seu ensino e dos apóstolos. Mas a lei já estava completa, a lei estava dada. O entendimento correto foi dado nos apóstolos. Você vê que nenhum deles traz mandamento novo. Ele dá um entendimento correto do mandamento que já se tinha. E Cristo, ele cumpre toda a sua lei. Toda a lei de Deus. Né? E aí é o consolo que nós temos. Primeiro a gente tem que saber que a gente é pecador, que a gente está morto,
que a gente não tem salvação, não tem reconciliação com Deus mais, estamos completamente afastados e apartados da graça divina, mas Cristo, Ele imputa a nós os benefícios da sua obediência, o benefício do seu árduo trabalho, né? Ele trabalhou penosamente e isso nos é imputado, tá? Pode parecer, e muitos questionavam o apóstolo Paulo, que isso é um evangelho fácil demais. Então eu não preciso mais me prender a ordenanças, eu não preciso me prender mais a dias, festas, rigor ascético. A graça de Deus, ela cobre os meus pecados. Isso é muito fácil, né? E alguns maliciosamente falavam, vamos pecar para que a graça seja maior. Não. Quando a gente entende todo o trabalho que Adão teve e que não quis ter, que quebrou, né? E a gente vê todo o trabalho que Cristo teve, o seu sofrimento, a sua vida, tudo que isso representou, né? A ira que ele suportou de Deus na cruz, né? O pastor falou do sofrimento físico, é violentíssimo, né? É um sofrimento para a morte. Só que o maior sofrimento de Cristo não foi o físico. Ele, quando está lá no Getsêmani, chorando e suando, e o seu suor se transforma em sangue, ele está antevendo os horrores do inferno, né? E o pastor também falou das gradações de punição no inferno. Cristo recebeu todas. Do pior pecador, que sou eu, até o mais brando, que é o Josué. Estou brincando, viu? Tá? Ele recebeu todas. E imediatamente sobre ele, não foi ao longo de toda a eternidade, diluído na eternidade, que já vai ser brabo, né? Mas ele recebeu tudo de uma vez, tá? Então, esse benefício que ele traz sobre nós é muito maior do que a desgraça que Adão trouxe. O trabalho foi muito maior, o sofrimento foi muito maior, né? A quantidade de preceitos para se obedecer, a dificuldade de se viver já no mundo caído foi muito maior. Por isso que a Bíblia fala que a graça é muito maior que a ofensa, tá? E como é que a gente vive? Qual tem sido a minha resposta a isso? Eu prefiro continuar sendo filho de Adão? Eu prefiro continuar com o meu coração duro, né? Deixando de fazer aquilo que eu tenho que fazer, né? Obedecer aos preceitos, amar ao Senhor, né? Tudo aquilo que a gente já sabe, que temos ouvido, temos aprendido. Eu quero ser filho de Deus, né? Ter sobre mim as bênçãos desse penoso trabalho de Cristo. Na realidade, Adão não penou para pecar, né? Cristo sofreu para que a gente pudesse ser reconciliado, tá? Então a gente tem que ter... falar sobre o pecado é duro, é pesado, mas nós precisamos entender que esse é o ponto de partida do anúncio das boas obras. O que são, boas novas? O que são boas novas? Qual é a boa nova? Nós não vamos mais morrer eternamente por causa do nosso pecado. E como que eu vou viver a partir disso? Lutando contra o pecado. Eu vou lutar para não cair em pecado. Porque aquele que não luta na sua vida contra o pecado, mostra que não foi alcançado por essa graça. Porque quando essa graça nos alcança e nós entendemos tudo isso que eu falei, e entendemos o amor de Deus por nós vamos lutar para não viver em pecado, tá? E aí, a gente vai continuar mais um pouco. A Luciana falou, tu vai falar muito, não sei o quê. Vou. O estado de pecado em que o homem caiu no crime do primeiro pecado de Adão, na falta de retidão original e na corrupção de toda a sua natureza, o que ordinariamente chama-se pecado original, juntamente com todas as transgressões atuais que procedem dele. Então, o estado que nós caímos foi falta de retidão original, corrupção de toda a nossa natureza. Nós não temos, antes da conversão, nenhuma área da nossa vida, nenhuma faculdade nossa que seja justa, nada que seja aproveitável. Já viu um carro velho ou um carro batido? Você chega no carro velho, isso aqui dá para aproveitar, tira aqui, guarda, você vai usar em outro lugar.
não aproveita nada. Não tem nada que se aproveite do homem, né, após a queda. A queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e de miséria. Quem é o miserável? Miserável é aquele que não tem nada. Zero. Né? Você tem níveis de pobreza. O último nível é a miséria. O miserável não tem nada. É o nosso estado diante de Deus. Tá? Toda a humanidade nasce pecadora. E esse pecado tem 3 aspectos. Olha que interessante. O aspecto judicial, pelo qual a todos é imputado o crime do primeiro pecado de Adão, como nosso cabeça federal. É interessante porque quando existe um testamento, né, com valor de lei, o cara ele não pode dizer que não quer. Ele vai receber, ele pode até doar para outro, mas ele vai receber. Né? O testador faz a sua vontade. Ele direciona os seus bens. O cara, não quero. Não tem não querer. O cara vai receber, se ele não quiser ficar com aquilo, ele doa, deixa para lá. Mas ele é herdeiro daquilo. Aquela herança lhe pertence. A nós é a mesma coisa. Judicialmente, nós somos herdeiros do crime, do pecado de Adão. Tem um segundo aspecto negativo, em que consiste na falta de retidão original, daquela retidão que era um dos elementos da imagem de Deus, como Ele o criou, e que Ele exige de todo homem. Então não foi porque o homem caiu que Deus não exige do homem a mesma retidão que Ele exigia de Adão antes da queda. Por isso que os homens serão condenados, porque eles não agem de forma reta, porque eles não agem de forma a agradar a Deus com os seus pensamentos, com as suas palavras, com as suas atitudes. Então Deus ele continua a exigir do homem a mesma retidão que ele exigiu de Adão. Não precisa falar mais nada, né? Então não tem jeito, não existe mais essa retidão em nós, e nós seremos julgados. Todo homem vai ser julgado por não agir de acordo com essa retidão. E tem um aspecto positivo, que consiste na corrupção de toda a natureza, por efeito da qual se tornou inteiramente indisposto, incapaz e oposto a todo bem espiritual, inclinado a todo mal, e isso continuamente, de forma, e mais, acrescento eu, de forma crescente. Não é só contínuo. Essa maldade no coração do homem, ela só cresce, ela só piora. Você vê isso nas pessoas que são ímpias e que envelhecem. Né? Ficam piores. Cada vez pior. Né? E no terreno espiritual, que os nossos símbolos de fé e a Bíblia afirmam que essa corrupção ou depravação total do homem, desde a queda, e esse campo espiritual não tem jeito, ele extravasa para o campo físico. Ele pode praticar, e por muitas vezes pratica, atos moralmente bons e socialmente excelentes, mas espiritualmente toda a sua natureza está em desordem e corrupção. Foi o que o pastor falou hoje. Os bons atos dos maus, eles carregam em si a mancha do pecado, porque a sua intenção não é glorificar a Deus. Né? Vamos pensar nas boas ações que nós fazemos. Qual é o objetivo? Qual tem sido o objetivo? Se não for a glória de Deus, a gente está pecando. Você dá uma quentinha para um morador de rua. Qual é o objetivo? Tirar uma selfie e postar no Instagram? Ficar conhecido? Né? Ou o objetivo é você cuidar da vida de uma pessoa e preservar a vida para que Deus seja glorificado? Tá? Então, eu não estou falando só dos ímpios. Os ímpios todos os seus atos, eles são manchados pelo pecado. Todas as suas boas ações, elas são manchadas pelo pecado. Não tem jeito. Não tem uma ação. Isso a gente precisa entender para a gente não ser enganado. Tá? Porque tem muito crente posando de trouxa, admirando os ímpios,
e falando assim, fulano é muito bom. Esses dias o Jontas me mostrou um negócio falando de um jogador de futebol que está sustentando não sei quantas pessoas, está pagando salário no meio da pandemia. Eu falei, cara, pecado. Ele está fazendo uma coisa boa, mas é pecado. Qual é o objetivo? A glória de Deus? Não. É se promover, é estar na mídia, é ser admirado, é qualquer coisa. Tá? Mesmo que ele não tivesse publicidade, mas o íntimo dele é querer ser reconhecido. É aquele famoso, poxa, ninguém não me falou nenhum obrigado. Quando a gente fala isso, a gente mostra que a gente fez um benefício e esse benefício não foi para a glória de Deus. Tá? Quando você faz o bem a alguém, seja seu inferior, superior ou igual, normalmente é o inferior, que é mais necessitado, e você fala assim, poxa, ele não me disse nenhum obrigado. O que você está buscando? Reconhecimento. Né? Não é o que a Escritura, vou deixar você falar, não é aquilo que a Escritura fala, quando você for dar uma esmola, não saiba a sua mão esquerda o que a direita está fazendo. Ninguém precisa saber, você não precisa ser reconhecido por isso. Deus tem que ser glorificado. Pode falar. Isso traz uma característica interessante do pecado em si da nossa vida em geral, porque isso também tem um outro lado. Muitos crentes, às vezes, fazem algumas coisas erradas, mas a minha intenção era boa. Um ato objetivamente pecaminoso, ele nunca vai ser purgado por uma intenção pseudo-positiva, mas um ato que objetivamente não é pecado, ele pode se tornar pecaminoso por causa de uma intenção errada ou um objetivo errado, mas uma coisa nunca volta para o outro lado. E isso é interessante, porque quando você peca, a sua intenção não era boa. Né? A gente tem que parar de se enganar. Né? É uma coisa que eu falo lá em casa. Quando você tem uma reação e você fala assim, eu agi sem pensar. Agiu sem pensar porque você botou para fora aquilo que está de mal no seu coração. Se o que tivesse dentro do seu coração fosse a palavra de Deus, salmos, cânticos, se você tivesse que agir sem pensar, você agiria para o bem. Eu perdi a cabeça. Agi para o mal. Agiu para o mal porque o teu coração está... É o normal. A gente não pode se iludir. E muitas vezes a gente usa isso como um eufemismo, como o Rafael falou, né? Para tentar minimizar a nossa culpa. Minha intenção era boa, mas eu fiz isso. Monstruosidade aqui. A intenção de Hitler era boa. Era recuperar a Alemanha. Era boa. Ou não. A Alemanha estava devastada pela Primeira Guerra, subjugada a outros povos. Se você for olhar de forma estrita, não o que ele fez depois, mas a intenção dele era boa. Era elevar o nome do povo dele, era recuperar a economia. Fez o que fez. Você acha que ele vai ter condição de chegar diante de Deus? Sim, a minha intenção lá no começo era boa. Não dá, né? A gente não pode se iludir e achar que nós temos alguma desculpa quando pecamos. E o bom de se ter mais de um filho, né? Quem tem só um filho corre para ter o segundo, é você mostrar isso para os seus filhos. O Aurélio sempre falou isso aqui. O pecado de um não dá justificativa para você pecar. Você não vai chegar diante de Deus, Senhor, mas eu briguei com meu irmão, briguei com a minha irmã porque o meu irmão fez isso. Você não tem autorização para pecar porque outro pecou contra você. Não tem essa autorização. Né? E nós não temos autorização nenhuma, nós que somos de Cristo, pelo fato de conhecermos a obra de Cristo, pelo fato de termos sido alcançados pelo sangue do Senhor. Nós não temos justificativa para o nosso pecado. Qual a justificativa para o seu pecado? Tenta me explicar. Senão a dureza de um coração impenitente que você tem que lutar contra ele. E se você não está lutando, a sua profissão de fé é falsa. O Deus que você está adorando é um ídolo. Você está sendo hipócrita. Qual a justificativa para a gente pecar? É a minha natureza? Cristo venceu essa natureza. João fala, se todavia alguém pecar. São duas condições. Se todavia. O pecado ele não pode ser uma constante. Tá? Muito menos intencional. Que é um negócio ficar sério. Quando você sabe que alguma coisa é pecado, você fala assim, não, eu vou pecar porque eu não estou nem aí. Aí, amigo, esquece. A sua carreira cristã, ela nem começou. Tá? Quando ele fala se, todavia, é porque
nós somos fracos, nós não conhecemos toda a lei de Deus, nós precisamos ser aperfeiçoados em muitos aspectos, nós lutamos contra dificuldades e falhas no nosso caráter e nós vamos cair com certeza, isso é uma certeza, tá? Agora, você deliberadamente escolheu o pecado, você deliberadamente fala assim, eu quero o jugo de Adão sobre mim, eu não quero o jugo de Cristo, que é leve e suave, tem alguma coisa errada, tá? Então esse ensino, muito mais para a gente não ser enganado pelos mau caráter que tem por aí, né? Pastores e líderes religiosos que tem por aí que são mau caráter, né? A gente tem que olhar para dentro de nós, saber como nós estamos andando, né? Como que nós vamos viver a nossa religião, que a gente prega e gosta tanto de falar, de discutir, a nossa teologia saudável, né? Isso não pode ficar só no campo das ideias, tem que descer para a nossa vida, né? Bom, eu vou parar por aqui, já estão me olhando de cara feia, pedi 40. Alguém quer falar alguma coisa? Hoje eu deixei, hein? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que nos humilha, que nos coloca no nosso lugar, mas que mostra de maneira clara a Tua graça, a Tua misericórdia, que nos resgatou do mundo de perdição, da corrupção do pecado, Pai, da destruição que o pecado trouxe a toda a humanidade. E em Cristo nós podemos estar igual a Noé, no meio do dilúvio, no meio da destruição, mas seguros, porque o Senhor nos conduz, ó Pai, e está nos conduzindo em segurança por esse deserto até Canaã celestial. Muito obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de ser instruídos, de sermos advertidos, e o Senhor também nos dá a oportunidade, ainda nesse mundo, de arrependimento, ó Pai. Ainda é tempo daquele que ainda não se arrependeu, ó Pai, de se dobrar ao Teu Evangelho, de abandonar as velhas práticas, abandonar, Senhor, o coração duro e acender, Senhor, a Tua promessa, que o Senhor vai nos dar um coração de carne, que seja inclinado, Senhor, para fazer a Tua vontade, mesmo ainda estando nesse tabernáculo, Pai, no qual lutamos contra o pecado. Fortalece, Senhor, a Tua igreja, fortalece, Senhor, as famílias da Tua igreja, fortalece a liderança da Tua igreja, para que possamos juntos, ó Pai, nos ajudando, caminhar e lutando, Senhor, pela santidade de vida que nos é exigida, para que nos acheguemos ao Senhor, porque sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai, nos ajuda nessa caminhada e guarda-nos no restante desse dia, nos leva, Senhor, para os nossos lares debaixo da Tua proteção e nos traga logo mais à noite, para mais uma vez sermos alimentados pela Tua palavra, elevarmos as nossas vozes em louvor, em oração e gozarmos, ó Pai, da comunhão dos nossos irmãos. É em nome de Jesus, Teu Filho, que nós te louvamos e te agradecemos. Amém.